Boa noite, gente. A gente vai dividir a aula de hoje em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer mais alguns exercícios de resistores, aplicação de lei de Ohm, cálculo de resistência equivalente, tá? Do material de eletrodinâmica 1. E aí, na segunda parte da aula, a gente começa a parte de geradores. A gente vai começar a incrementar o circuito, tá? Vamos fazer mais alguns exercícios de potência lá na frente também e depois geradores, ok? Deixa eu pegar. A gente vai fazer alguns que ficaram faltando da semana passada, tá? Talvez não dê para fazer todos. Eu quero dividir a aula em duas partes, né? Na semana passada, se não me engano, a gente parou nesse exercício aqui. A gente ficou de fazer esse exercício. O exercício ele dá alguns circuitinhos para gente e pede para a gente calcular a leitura dos aparelhos. Então a gente tem aqui um amperímetro no primeiro circuito, tá vendo? Aqui eu tenho um outro amperímetro também no circuito e aqui eu tenho um voltímetro, aqui é ligado em paralelo nesse outro resistor, tá bom? Então vamos começar. Peraí, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos aqui. Vamos começar com o circuito número 1. Eu vou numerar os circuitos aqui, tá? Só para a gente depois ficar mais organizado. Então, aqui, ó, circuito 1, 2 e 3. Vamos lá. Circuito 1. A primeira coisa que eu observo no circuito 1 é que o amperímetro ele está colocado no fio. Não está aparecendo? Espera aí. Ah, é verdade, não está aparecendo. Não está aparecendo. Aqui. Aí. Agora dá uma conferida aí. Acho que agora foi. Agora foi, né? Obrigado. Esqueci de compartilhar a tela. Pronto, agora está aqui, ó, circuito 1, o amperímetro aqui, ó, ele está marcando a corrente que vai passar no fio aqui. E a corrente que vai passar aqui nesse fio é a corrente total do circuito. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar é que para você calcular uma corrente, você vai fazer a lei de Ohm. Então, primeira coisa, para o circuito 1, eu vou calcular a resistência equivalente, REC, do circuito 1. Beleza? Quer dizer, eu vou trocar todos os resistores por um só. Primeira coisa que eu observo é que eu tenho dois resistores em paralelo. Eu tenho dois resistores em paralelo aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o produto pela soma. Tá? Aí, o resultado disso, eu vou colocar em série com o resistor de 3 ohms. Beleza? Então, nós temos aqui um REC 1 de... A parte que está em amarelo vai dar 18 por 9, dá 2. 2 mais 3, dá 5 ohms. Certo? Então, se todos os resistores fossem substituídos por um único aparelho que desse o mesmo efeito, né? Esse aparelho seria de 5 ohms, tá? Agora eu faço o U para URI. U igual ao REC vezes a corrente que o amperímetro vai ler. Portanto, a corrente vai dar 12 dividido pela resistência equivalente, que dá 5. Confere, vai conferindo as contas aí, tá, gente? Por favor. Tá vendo? Aí a corrente deu 12 por 5, que dá 2,4 amperes. Olha lá que beleza. Tá. Esse daí é o primeiro circuitinho. Tá? Qualquer coisa me chama aqui, por favor. Tá? No circuito 2, a gente vai começar fazendo a mesma coisa. Vamos calcular o REC. REC para o circuito 2. Eu tenho um paralelo ali, de 6 e 3 de novo. Aqui, ó. Paralelo. Tá?
que vai dar 2. Eu não vou nem perder tempo fazendo essa conta. Vai dar 2 mais 4. Dá 6. Tá? E aí a corrente total. REC vezes a corrente. REC do circuito 2, né? Vezes a corrente. Então, a corrente vai dar 12 por 6. Só que, qual a diferença? A diferença é que o amperímetro não está marcando a corrente total. O que acontece? A corrente, ela vem, quando ela chega no nó, ela divide. Ela divide. A parte que vai para cima, eu vou chamar de I1. E a parte que vem aqui para baixo, eu vou chamar de I2. Tá bom? O que acontece, gente? No caso do resistor em paralelo, a corrente que vai passar aqui por cima, ela vai atravessar um resistor de 3 ohms. Enquanto que a corrente de baixo, ela vai atravessar um resistor 2 vezes maior. Tá? E eu estou interessado na corrente I1. Tá, o que nós sabemos sobre a resistência em paralelo? Como a corrente dividiu. Qual das correntes vocês acham que vai ser maior, gente? I1 ou I2? Corrente maior. Lembra que a corrente, ela vai passar por resistores. Se um resistor é menor, se esse resistor aqui é menor, ó, ele deixa passar mais corrente. Então, a corrente, ela divide, e olha o que eu vou falar. Eu vou falar que a corrente I1, ela tem que ser o dobro da corrente I2. Ela tem que ser o dobro, por conta das resistências, tá? Aí você fala assim, Dan, mas e se eu não enxergar isso matematicamente? Se eu não enxergar que o resistor é metade, então a corrente tem que passar 2 vezes mais. Você pode provar isso matematicamente. Por quê? Os resistores estão em paralelo, não estão? Se eles estão em paralelo, você concorda que a tensão do resistor 1 é igual à tensão do resistor 2? Elas têm que ser iguais, já que o sistema está em paralelo. Então, só que U não é igual a RI, então se U1 é igual ao 2, eu vou dizer que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Ó, substitui os R's. Quanto vale R1? A R1 vale 3 vezes I1 é igual. Quanto vale o R2? O R2 é o resistor de baixo, ele vale 6 vezes I2. Olha lá. Cancela o 3 com o 6. Portanto, eu chego na mesma conclusão que eu tinha chegado sem fazer a conta. I1 igual a I2. Tá? Aí você fala, tá bom, e agora? O que eu sei, gente? Que a corrente I1 mais a corrente I2 são as duas correntes que se dividiram aqui, ó. A soma dessas duas correntes, gente, ela vale 2 amperes. A gente já tinha achado. A corrente total nós achamos quando a gente fez o URI pela primeira vez aqui, ó. Tá bom? Agora o que eu faço? Eu quero I1. Eu quero I1. Certo? Então eu vou substituir. Vou resolver um sistema, porque ó, eu sei que I1
é igual a 2 e 2. E eu sei que I1 mais I2 é igual a 2. Então eu substituo. Ó, vou escrever aqui, ó. Chama isso aqui de equação 1 e chama isso aqui de equação 2. Eu vou substituir a equação 2, a 1, na equação 2. Então vai ficar assim, ó. No lugar do I1, eu vou colocar 2 e 2. Mais I2 é igual a 2. Vou achar I2 primeiro. I2, se eu não fizer besteiritia, dá 2 terços de ampere. Opa, 2 terços, perdão. 2 terços de ampere. Ficou 3 e 2, né? Igual a 2. Agora, gente, se o I2 é 2 terços de ampere, você concorda que o I1 tem que ser 2 menos os 2 terços de ampere? É a diferença, né? É a diferença, tá? Ou se você quiser falar que o I1 vale 2 e 2, até fica mais fácil, ó. Fica até mais fácil, ó. Você não precisa fazer mínimo, nada, ó. I1 é igual a 2 e 2, certo? Se o I2 é 2 terços de ampere, o I1 vale 4 terços. 2 vezes 2 terços de ampere. Deixa na fração porque não vai dar conta exata, né? Não vai dar conta exata, tá? Esse tipo de circuitinho, ô, gente, cai com bastante frequência, tá? Circuitinhos bem simples. Isso aqui tipo é de um nível de fácil para médio. Agora eu vou pedir para vocês tirarem um print para nós fazermos o circuito 3. Circuito 3. Beleza. No circuito 3, gente, ele coloca um voltímetro em paralelo com o resistor de 2 ohms. Aqui, ó. Vamos colocar. Vamos destacar eles aqui, ó. O voltímetro, ele está em paralelo, ó. Por que ele está em paralelo? Porque ele quer medir a DDP desse cara. Então, para eu calcular a DDP só do amarelinho, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a corrente. Porque o que que eu vou escrever, ó? Deixa eu escrever um negócio aqui. Para o cálculo da DDP, devemos fazer isso aqui. U igual a R vezes I. O resistor é o resistor de 2 ohms, não é? Eu quero a DDP nele. Então eu preciso descobrir a corrente. Eu preciso descobrir a corrente. E para descobrir a corrente, o que eu tenho que fazer? Primeiro achar o REC do circuito inteiro e fazer o URI para o circuito inteiro. Então, bora lá. REC. Esses exercícios, eles te dão bem o caminho das pedras. Ele vai te pedir alguma coisa. Então, por exemplo, se ele pede o amperímetro, você já acha a corrente. Mas para isso eu tenho que sempre calcular o REC primeiro, tá vendo? Então o REC nesse caso, eu tenho paralelo 6 com 12, então é produto pela soma, ó, produto pela soma, tá? Mais o série com 2, tá? Dá 6 também? Eu acho que é 6.
Vê aí para mim. Qualquer coisa vocês gritam aí. Mas eu acho que é 6. Tá? O paralelo ali dá 4. Tá bom? Agora vamos calcular a corrente total. Para calcular a corrente total, eu faço U igual a REC vezes o I. Para o circuito inteiro. Então, o circuito inteiro ele está alimentado por 12 volts e o resistor equivalente é 6. Então, a corrente vale 2. Os valores estão sempre os mesmos. Tá aí, ó. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esta corrente atravessa o resistor que eu quero? Sim. Ela é a corrente total. Né? Não sei se vocês lembram que na semana passada, quando a gente conversou sobre o voltímetro, eu tinha alertado vocês de que o voltímetro ele não deixa passar corrente por ele. A função dele é só medir a DDP. Então, o que acontece? A corrente ela sai aqui do polo positivo, 2 amperes. Ela vem, entra por aqui. Quando ela chega aqui, ó, ao invés dela dividir, como ela tem um voltímetro, ela não divide, ela passa por aqui direto, ó, rel. Aonde que ela vai dividir a corrente? Aqui, ó. Aqui ela divide. Uma parte sobe e outra parte atravessa por aqui. Tá vendo? Mas aqui ela passa total. Então, para calcular a DDP no resistor, eu volto para cá, ó, e faço U igual a R vezes a corrente que passa ali. 4 volts. Tá ali. Tá? Então, desses 12 volts aqui, ó, desses 12 volts, 4 volts estão sendo utilizados para o primeiro resistor. O voltímetro vai marcar 4 volts. E o resto, os 8 volts, estão aqui, ó, para os dois em paralelo. Conseguem imaginar isso, gente? A bateria tem 12, 4 vai para um resistor só, 4 vai para um resistor só, e os outros 8 vão para os outros resistores, tá? Podem tirar print, tá, gente, da tela. Eu vou selecionar agora umas questões mais para o finalzinho da lista. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa daqui ela é uma questãozinha bem sacana. Uma questão já, aqui é uma questão de vestibular, né? As questões de eletricidade, uma das coisas que os alunos reclamam é que tem muito desenho, às vezes é meio difícil de entender a situação por causa dos desenhos, tá? É raramente uma questão de eletricidade, gente, tem só o enunciado. É muito raro. Ou tem um gráfico, ou tem uma tabela quando é uma questão de potência, enfim. Então, isso é um complicadorzinho no que diz respeito à eletricidade. Ó, ele fala o seguinte: um potenciômetro foi construído utilizando-se 2 fios resistivos ômicos paralelos de mesmo comprimento e de mesma resistência elétrica. Tá aqui os fios, ó. Tá aqui. Ele chama de fio resistivo porque isso aqui é um resistor. Tá vendo que ele usou a palavra ômico? Resistor de resistência constante. Tá? Os fios são tocados por um contato móvel de resistência desprezível. Então, isso aqui, ó, esse cano não tem resistência. Então, o que ele quer dizer com isso? Esquece isso aqui. A função disso aqui é só deixar passar corrente, tá? É só deixar passar corrente. Esse fio, ele desliza para a direita, para a esquerda, tornando todo o conjunto um potenciômetro. Então, aqui é o momento que você tem que parar e já entender o exercício. O que acontece, gente? Não sei se vocês percebem que o que está acontecendo aqui é que esse comprimento do fio
Porque assim, imagina o seguinte, aqui está a bateria, ó. A bateria ela vai produzir uma corrente. A corrente vai passar pelo amperímetro, certo? Quando a corrente chegar nesse nó, ela vai dividir em duas partes. Aqui e aqui, ó. Tá? Então, isso aqui está funcionando como dois resistores em paralelo. Isso aqui está funcionando como dois resistores em paralelo. Acontece o seguinte, esta barra aqui, ó, ela está conectada do outro lado da bateria. Então, a corrente, ela só vai até aqui, ó. O que significa? Tem uma parte do fio que pode ficar desligada. Essa parte aqui, ó, ela não funciona, tá? Essa parte aqui, ela não funciona, nem daqui, nem daqui. Então, você tem aqui um resistor de comprimento variável, tá? Então, você tem uma situação assim, ó. Você tem a bateria, né, tentando simplificar o circuito. Aí aqui você tem o amperímetro. Aí aqui você tem a divisão em dois resistores. Aqui eu vou chamar de R e R. Aí o circuito fecha e faz isso aqui, ó. Pronto. É essa a situação, tá? Principalmente quando vocês estudam, viu, gente? Que no vestibular eu sei que às vezes a correria é muito grande, né? Mas, meu, façam desenhos, cara. Eu sempre falo, faz desenho. Você vai ver como sua compreensão em física vai aumentar. Aí ele fala o seguinte: o potenciômetro está ligado a 100 volts e o amperímetro é ideal. Quando o contato está na posição indicada, o amperímetro indica uma passagem de 5 amperes. Então, a corrente que está passando é 5 amperes. Beleza. Individualmente, cada um dos fios que constituem o potenciômetro apresenta, entre os seus extremos, qual resistência? Então, ele quer saber quanto vale a resistência do cabo inteiro. Presta muita atenção. Cada um dos fios resistivos apresenta, entre os seus extremos, qual resistência? Tudo bem? Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou calcular essa resistência aqui, ó. Essa resistência é a parte que está ligada aqui, ó. É a parte azul. Tá? Vamos calcular quanto vale essa parte. Porque depois é só dobrar, gente. Porque se eu dobro o comprimento do fio, a resistência tem que dobrar, não tem? Lembra da formulinha do Roberto lá? Então, ó, vamos calcular primeiro quanto vale a resistência. O que que eu sei? Eu sei a corrente. Então, eu vou fazer o URI para o circuito. Percebe que agora a minha incógnita não é a corrente. A bateria é 100 volts, tá? Só que a resistência equivalente, gente, é os dois em paralelo. Os dois em paralelo. Quando os dois resistores estão em paralelo e eles são iguais, o cálculo do REC fica mais fácil ainda, né? Ó. Você pega o valor de um deles e divide por 2, né? Seria R pela quantidade, vezes I. Vezes I. Tá aqui. Tá bom? Aí eu já vou achar o valor do R. Tá? Então, o R vai dar 200 dividido por 5, que dá 200 por 5, quanto que dá 200 por 5? Dá 40? Acho que é 40, né? É isso aí. Opa, 40. Só que 40 não é a resposta, gente. Por quê?
Porque 40 ohms é a resistência da parte que está ligada, que corresponde a um comprimento D. Só que vocês lembram da formulinha da resistência de fio, gente? Ó. Formulinha da resistência de fio. Formulinha diz o seguinte, que o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência. Quer dizer, se o fio tem um comprimento maior, a resistência tem que ser maior. Então, a minha regra de 3 vai assim, ó. Para um comprimento D, que é a parte que está ligada, a resistência vale 40. Então, para um comprimento 2D, a resistência tem que ser o dobro. Entenderam? Então, a resposta é A. Uma questãozinha bem elaboradinha, né? Assim, tipo, exige bastante do aluno, as contas não são difíceis. Tá? Eu diria para vocês que, pensando na prova do Enem, a gente espera questões assim. Tá? Beleza, podem tirar print. Eu queria voltar um pouquinho agora, lá no começo da lista. A gente anda deixando umas questões para trás ali. Eu queria voltar aqui, ó. Eu acho que era a questão número 7, lá em cima. A gente foi descendo. Essa questão aqui é uma questãozinha bem trabalhosa, mas eu acho que a gente já pode encarar ela. A gente já está com uma certa base para pegar uma questãozinha mais de conta. Olha só o tamanho do circuito, gente. Vamos dar um zoom antes da gente ler o enunciado. Ó. A bateria está aqui, beleza? A bateria tem 148 volts. Tá? Ela está ligada aqui, ó, tá vendo? Por um polo e do outro lado aqui, ó. Então, tudo isso aqui está com 148 volts. Só que acontece o seguinte, ó. A corrente vem por aqui, atinge o nó. Atingiu o nó, ela pega a primeira parte em paralelo. Então, ela já divide aqui, ó. Ela já divide aqui. Depois ela passa numa série. Depois ela divide de novo. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Antes de ler a questão, nós vamos descobrir tudo que dá para ser descoberto. O que que eu quero dizer com tudo que dá para ser descoberto? Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o circuito de um jeito um pouco mais fácil da gente enxergar. Ó, a corrente ela vem por aqui, ela vai dividir aqui e aqui. Ela vai passar primeiro por um de cima aqui de 20 ohms e depois um outro aqui de 30, que são L1 e L2. Aí a corrente se junta e passa agora por esse aqui, que ele chama de L3, que vale 20. E depois ela vai dividir de novo por L4, que vale 10, e L5, que vale 10 também. Pelo menos aqui é igual. Sempre que a resistência é igual, é melhor. Tá? Beleza? Tudo bem? Agora, gente, qual é a DDP entre os dois pontos aqui, ó, os extremos? A DDP entre os extremos aqui é de 148 volts. Só que o que eu quero que vocês enxerguem aqui? Esse 148 volts, ele está distribuído em 3 partes. Quais são elas? Você tem uma DDP aqui, ó, o 1, tem uma DDP aqui, o 2, e tem uma DDP aqui, o 3. Cada ramo do circuito tem uma DDP.
tá bom? Então, por que que eu estou fazendo isso com vocês? Porque isso aqui é um bom termômetro para você se autoavaliar. Eu consigo fazer isso sozinho, sozinha? Eu consigo enxergar isso? Se eu consigo, eu estou bem de eletrodinâmica. Eu estou bem, eu estou entendendo o assunto, eu consigo olhar para o circuito de uma forma limpa. Tá? Agora, o que que eu quero calcular? Primeira coisa, eu vou ter que calcular a resistência equivalente. Tá? Então, na resistência equivalente, eu tenho uma parte aqui em paralelo, esse 20 com esse 30, e depois eu tenho uma outra parte em paralelo, que é o 10 com 10. Então, o azul está em série com o branco, que está em série com o verde. Então, vamos calcular o REC. Opa, vamos lá. REC igual. Primeiro, a parte em azul. Produto pela soma. Produto dividido pela soma. Certo? Mais 20, mais resistores em verde, graças a Deus eles são iguais. Pega o valor de um deles e divide pela quantidade. Tá? É evidente, né, pessoal, que no vestibular a ideia é você fazendo isso meio rápido, tá? Mas esse é o passo a passo da história. Bom, aí dá o REC igual. Corta ali o zero. 60 dividido por 5, que dá 12. 12 mais 20, 32. 30, eu acho que dá 37. 37. Dá uma conferida aí nas contas. Bom, calculamos o REC. Agora, vamos calcular a nossa querida corrente. Ó, vocês estão percebendo que eu nem li o enunciado, né? Não li. Daqui a pouco a gente vai ler e aí depois as coisas vão aparecendo, tá? Por que que eu não li o enunciado, gente? Porque esse processo, ele quase sempre você vai ter que repetir ele. Porque ele vai te perguntar, por exemplo, qual a corrente que passa numa lâmpada tal? Qual a potência de uma lâmpada tal? Então, para você conseguir calcular essas coisas, você precisa da corrente total. Então, primeira coisa que eu faço, calculei o REC. Tá, agora eu vou fazer o URI para o circuito inteiro. U igual a REC vezes I total. Tá? 148 igual a 37 vezes I. Então, a corrente vai dar 4, né? 3, 12, 28, dá 4. 4 ampere. 4 amperes. Tá bom? Agora, olha o que que eu quero fazer agora. Eu quero calcular as DDPs de cada parte do circuito. De cada parte do circuito. Então, vamos começar calculando a DDP U1. U1. Gente, para calcular o 1, eu faço URI só para ele. Ó. Escuta, quando a corrente chegar aqui, ó, aquela corrente de 4 ampere, ela vai dividir, não vai? Mas se você pensar nessa parte aqui como um todo, ó, você concorda que os 4 amperes eles vão passar por aqui? Então, eu vou fazer URI só para essa parte. Só para essa parte. Ó, U1 igual. Quanto vale a resistência equivalente da parte azul? Só esse toquinho aqui, ó.
Só esse toquinho aqui vale 12. Vale 12. Então, você joga 12 aqui, ó, e joga a corrente que passa só naquele toquinho, que é 4. Olha lá. Pronto, achei o 1. O 1 vale 48 volts. Então, quer dizer, dos 148 volts, 48 já foi queimado ali, quando a corrente passou ali. Já gastou aquela voltagem. Agora, o resto vai passar pelos outros. Vamos ver. Cálculo de U2. U2 igual a REC só da parte branca vezes I. Ó, a corrente, gente, ela vai passar por aqui, ó, 4 ampere. Ela volta a se juntar. Então, esse resistor aí, ele é o cara que está passando mais corrente nele. Ele é o cara que está passando mais corrente nele, porque ele está passando a corrente total. Olha quanto ele vai gastar de DDP, gurizada. 20 vezes 4. Ele gasta 80 volts, cara, porque a corrente que passa nele é grande. Ele até que é um resistor alto, né, de 20 ohms, tá? Agora, os outros 20 tem que passar no resto. Agora eu vou calcular, eu vou fazer URI para cá, ó. URI para cá. Tá bom? Olha só. O 3 igual. Agora é o REC da parte verde vezes I. O 3. O REC da parte verde é 5. Vezes 4 dá 20. Olha lá. O 3 igual a 20. Mano, a gente desmontou o circuito inteiro, basicamente. E ainda tem mais coisa para calcular, tá? Tem mais uma coisa que eu quero calcular ainda. Ó. Beleza? Tá vendo como a soma deu 148? Ô, gente, olha para os resistores que estão em verde. Cada um passa 2 amperes, tá? Ó, aqui, ó. Aqui passa 2 amperes. E aqui também. Nos dois. Tá? Só que os azuizinhos não. Os azuizinhos não. Nos azuizinhos, as correntes são diferentes. Vamos calcular as correntes nos azuis? Ó, vamos chamar a corrente que passa no 20, aqui, ó. Eu vou fazer aqui no desenho que ele está ficando meio carregado. A corrente que passa aqui, eu vou chamar de I1. E a corrente que passa aqui embaixo, eu vou chamar de I2. Tá bom? Eu quero calcular as duas ali. Vamos lá. Eu vou usar para calcular o mesmo procedimento que nós usamos no exercício anterior. Eu vou primeiro dizer o seguinte, que a corrente 1 mais a corrente 2 tem que dar 4 amperes. Tudo bem? Beleza? Corrente 1 mais corrente 2 igual a 4 amperes. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Espera aí que estão perguntando um negócio, eu já vou responder, tá? Aí, o que eu também sei? Eu sei que os dois resistores estão em paralelo. Então, aquela DDP que a gente chamou de U1 aqui, ó, ela vale para os dois. Ela vale para os dois. Então, eu posso dizer que 20 vezes I1 é igual a 30 vezes I2, que é o URI. Então, mano, é muito bizarro, porque a gente só usa uma fórmula. É o URI. Então, primeiro eu usei URI para o circuito inteiro, para achar a corrente total.
Depois, eu fiz URI para cada pedacinho do circuito. E agora, eu estou fazendo URI individual. Individual, tá? Tem duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte. Por que que eu não posso calcular a DDP de cada resistor usando a corrente que passa em cada um? Posso também. O problema é que nem sempre eu tenho ela. A questão é essa. Por exemplo, aqui nesse exercício, eu não tenho a corrente que passa nesses caras aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o REC, fiz o REC para o circuito inteiro, achei a corrente para o circuito inteiro e depois eu fui distribuindo, tá? Mas pode sim, Mas respondendo a eu tua fiz isso, pergunta. professor. Você fez? Ah, Eu então, fiz, você fez a mas mesma. aí eu fiz o Ah, URI, eu usei o URI, vamos dizer, o L1, para achar a potência da maior luminosidade. hum. Aí o URI para resistência de 20 ohms. Então, aí eu fiz uma por cada uma e deu maior do que Tá, mas a espera um DDP pouquinho. total. Como é que você chegou nesse? Porque assim, você calculou. Primeira coisa que você fez, você calculou a resistência equivalente? Sim, de cada uma. Deu 12, a outra deu 5. Ah, tá, 12 aqui. Aí Isso. você fez URI para esse pedaço só. Não, eu fiz o URI. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o 4 e dividi por 5. Aí deu. Por que que você Aí dividiu deu. 4 por 5? Que 20 mais 30 dá 50. Aí o que que eu fiz? Eu fiz tipo uma média ponderada, sabe? Ah, é o que eu tô tentando fazer aqui, ó. Na verdade, mais Isso ou aí. menos. Tá. É, É. dá, tudo bem. Aí a Dá. corrente de uma. Mas não deu. Então Eu, só, pode ser que tenha alguma conta errada. Vamos eu conferir somei aqui. tudo, deu 200 e tanto volts a mais. Vixe Maria. É, tem coisa estranha então. Dá uma conferida nas contas, porque pode ser problema de conta, porque o teu raciocínio tá certo. Não tem nada de tá certinho, tá? Você entendeu aqui? Espera aí, que tem outra pessoa que tá perguntando um negócio aqui. Você entendeu da onde eu tirei? Não? Uai, ó, os caras não têm a mesma DDP? Ó, olha pro U aqui, ó. O U desse cara não é o mesmo? Então, ó, o 1, ele vale 30 vezes a corrente que passa lá embaixo, que é I2. Ele está submetido a uma DDP de 48 volts. Mas o resistor de cima também tá, ó. Esses dois resistores eles estão em paralelo, ó. Então, esses dois caras são iguais. O que eu fiz ali foi igualar. Por isso que eu igualei. Eles estão em paralelos, exatamente. Tá? Beleza? Tudo isso para chegar na seguinte conclusão, que 2 e 1 é igual a 3 e 2. Olha lá. 2 e 1 é igual a 3 e 2. Então, eu posso isolar o I1 e dizer que I1 é igual a 1,5 e 2. E 1 é igual a 1,5 e 2. Tá? Substitui isso na equação lá de cima. Aqui, ó. Tá? Aqui. Então fica I1, que é 1,5 e 2, mais I2, tem que dar 4. 2,5 e 2 igual a 4. O I2 vai dar 4 dividido por 2,5. 4 dividido por 5 dividido por 2 dá a mesma coisa que 8 por 5, dá 1,6. Eu acho. 1,6 ampere. Essa é a corrente que passa na lâmpada L2. 1,6 ampere. Tá? O restante, que é o I1, é o que falta para 4 ampere. O I1, opa, I1, ele vai ser 2,4, né? Então, ó, a corrente aqui de cima, vamos só colocar os valores aqui, ó. A corrente aqui de cima, ela vale 2,4 ampere, e a corrente aqui de baixo, ela vale 1,6. Nota que a corrente que passa embaixo, ela é um pouquinho menor.
por causa da resistência que é maior. Entendeu? Então, ó, a gente já meio que foi matando a questão aqui, aos poucos. Achou? Achou o erro, né? Eu sabia, era alguma coisa de conta. É alguma coisa de conta. Eu sabia. Ó, corrente total a gente já matou. 4 ampere. Aqui, ó. Corrente total. 4 ampere. B. A corrente que alimenta a lâmpada 2. Achamos ela agora. Acabamos de achar ela aqui, ó. Tá? A lâmpada que... Aí tem o item C. Eu vou pedir para vocês tirarem print, gente. Eu quero fazer o item C, eu quero comentar um pouquinho sobre o item C. Que aqui o item C ele cabe também uma boa aula de potência. Quer ver? Eu sei que vocês vão me matar, mas eu vou desenhar de novo o circuito. Eu preciso desenhar de novo, tá? Vou tentar dar uma agilizada aqui. Então você tem, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 20, aqui é 10 e aqui é 10, né? Tá. O que a gente já descobriu? A gente já descobriu as DDPs. Então as DDPs elas são 48 volts, aqui 80 volts, nesse maluquinho aqui 80 volts, e aqui 20 volts, tá? O que eu também sei? Que a corrente que passa aqui é 2,4, que a corrente que passa aqui é 1,6, que a corrente que passa aqui é 2, que a corrente que passa aqui, aliás, 2 não, aqui é 4. 4, 4, 4, 4, né? E aqui a gente nem precisa fazer conta, porque as resistências são iguais, né? Ó. Então é 2 e 2, olha lá. Então, tudo isso aqui a gente já sabe. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa, que vem em cima da alternativa C. Ele pergunta assim, ele afirma que a lâmpada que apresenta maior luminosidade é aquela que dissipa maior potência. Guarda essa frase, gente. Essa frase ela é muito importante. Tem vários exercícios que vão te perguntar isso. Eles vão fazer assim, eles dão o circuito e pergunta qual lâmpada brilha mais. Por trás dessa pergunta, qual lâmpada brilha mais, está a pergunta, qual lâmpada tem maior potência? Porque, gente, o brilho da lâmpada está associado à energia que ela está gastando por segundo. Quanto mais joules por segundo ela gasta, vamos lembrar da nossa aula de potência, né? Ó, peraí. Ó. Definição de potência é a energia gasta por um intervalo de tempo, em watts, né? Só que para dispositivos elétricos, eu posso calcular a potência usando essa fórmula, eu posso calcular a potência usando essa fórmula, e eu posso calcular a potência usando essa fórmula aqui, ó. Tá? São essas as fórmulas que você... E aí, gente, quando você calcula tudo assim, ó, você percebe que você tem todas as informações. Tá? Eu gosto de calcular, que é o que eu acho mais fácil de calcular, é pelo PUI. Só que nem sempre dá para fazer por PUI, porque às vezes você não tem o U, né? Tá? Então, por exemplo, ó, o que eu teria que fazer aqui, né? Eu teria que calcular todas as potências. Mas, se a gente fizer uma análise com bastante calma, a gente consegue chegar à conclusão de qual gasta mais. Pega a fórmula do PUI.
do PUI. Tá. Gente, olha para a lâmpada do meio. Olha para a lâmpada do meio. A lâmpada do meio, ela está com a maior DDP. Ela está com 80 volts. E ainda está com a maior corrente. Então, ela tá unindo as duas condições para gastar a maior quantidade de energia por segundo. Então, a lâmpada que apresenta a maior potência, ela vai apresentar 80 vezes 4. Ela vai apresentar uma potência de 320 watts, tá? 320 watts. Beleza? Você podia fazer com outras contas, RI quadrado, também vai dar 320 watts, U quadrado sobre R, tá? Beleza? Podem tirar print. Beleza, gurizada? Então, nós vamos fechando aqui a parte de exercícios. Eu não vou fazer todos, tá? Para a gente poder entrar na parte de geradores, ok?